Eu quero falar com vocês sobre esse assunto aqui, ó. A dor de desmascarar o ego ferido. Lá atrás não estava dando para enxergar, mas a sombra dele é de um homem fortão. Um músculo assim, daqueles grandões assim. Mas ele mesmo não tem nada, né? Eu tinha uma outra foto que era de um cara também mais ou menos assim, na frente do espelho, tentando fazer uma pose, né? Pose para músculos fortes e tal. Mas lá estava tudo capengando, mas não conseguia. Agora, na realidade, o que é a dor de desmascarar o ego ferido? Ego é aquilo que nós somos. Tem uma coisa aqui dentro que é muito eu, esse ego. Muito eu, e muitas vezes ele é ferido. Eu vou dar exemplos. Muitas vezes ele é machucado. Tem a ver com o orgulho, tem a ver com a vaidade, tem a ver com a arrogância também. O que acontece com você, porque eu vou falar umas coisas que aconteceram comigo, né? O que acontece quando você de repente, você acha que você sabe tal coisa, por exemplo, a Bíblia, você estuda, ou então você sabe um serviço, e você é especialista naquilo, e de repente você vai ensinar uma pessoa, você ensina errado, e ainda o outro faz uma gozação e te humilha. O que você sente uma coisa dessa? Como você se sente quando você fracassa na frente das pessoas, enquanto as pessoas estão esperando você mostrar um jeito de sair, de fazer a coisa boa, fazer a coisa dar certo? O meu ego, quando acontece isso, ele é diminuído. Eu me sinto humilhado, vamos dizer assim, com a cara no chão. Eu acho que todos nós somos mais ou menos assim, porque o ego faz parte do ser humano, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu vou contar algumas histórias minhas que abalaram o meu ego, e eu me senti ferido, e não sabia por que eu estava passando 2 dias triste, chateado. Quando eu fui orar diante de Deus, Deus começou a me lembrar: olha, sabe por que você está assim? Porque 2 dias atrás você errou nisso, e você ficou chateado com você mesmo, e você falou tal coisa e você não devia ter falado, e foi chamado a atenção, foi repreendido. Já aconteceu você ficar chateado por coisa assim? Vou contar uma. Eu estava em uma reunião de líderes e pastores com a Tânia do meu lado, e o pastor que estava falando, ele falou uma coisa lá que de repente para mim, eu falei: parece que não é isso. Enquanto eu procurava na Bíblia, eu cochichei para a Tânia: não é bem isso não, é tal coisa. Ela falou: não, você está errado. Não fala bobagem. Eu lembro que ela falou isso. E eu falando bobagem aqui? Eu que sou um pastor, conheço a Bíblia. E na hora que eu procurei lá, eu estava errado. E eu me senti lá embaixo, né? A cara no chão. Na realidade, eu não tinha percebido que eu tinha ficado tão chateado. E fiquei 2 dias assim, abalado por causa de uma coisa desse tipo. Tem uma outra vez que eu estava numa reunião de líderes da comunidade aqui, e nós estávamos conversando. Eu recebi uma mensagem, eu peguei a mensagem e passei para frente, como se fosse pensando em passar para o grupo que a gente estava conversando, e passei errado. Gente, mas aquilo lá me deu fiquei chateado comigo mesmo um bom tempo. Como fui fazer isso? E eu ainda passei por um grupo. Ainda bem que não deu problema, mas podia ser uma coisa que podia dar problema. E essa mensagem era secreta, vamos dizer assim, era para a gente conversar entre nós. Eu fiquei me repreendendo, fiquei falando: será que eu estou ficando gagá? Né? Coisa desse tipo assim. Será que eu estou ficando louco já? Não tá, né? A idade me deixa
E tem um outro caso, a Lucimara não está aqui hoje, que tem a ver com a Lucimara, que também foi juntando essas coisas. Eu tinha feito um bilhete para eu comprar um remédio no dia seguinte, que eu precisava comprar. Aí eu pus o bilhete e pus na geladeira. Minha geladeira é cheia de bilhete. Aí, uma hora que eu ia sair para comprar o tal remédio, eu fui na geladeira procurar o papel. E procurei e nada. Aí eu falei para o Lucimar, você pegou o papel daqui? Eu falei, eu não. Eu ia pegar esse papel e tal. Aí depois fui procurar a Tânia. Falei, mas bem, só falta você. Você deve ter pegado o papel. Eu falei, não, eu não peguei esse papel. Eu falei, não é possível. Eu tinha posto esse papel aqui. Aí eu fiquei chateado, dei bronca nas duas, pus a mão no bolso. Na hora que eu pus a mão no bolso, a gente tinha um papel no bolso, tiro, era o papel. Quer dizer, meu ego também foi lá embaixo. Eu percebi que eu sou muito falho. E vira e mexe, a minha cara vai no chão, porque eu falo mais do que devia, eu me apoio muito naquilo que eu acho que eu conheço mais. E isso daí acontece com todo mundo. Você pode falar, isso daí é só com ele. Pastor, mas não acontece com todos nós. Quer ver uma ideia? Um exemplo? Adão e Eva. Adão e Eva, eles foram proibidos por Deus de comer o fruto de uma certa árvore. E eles comeram. Comeram o fruto e de repente Deus apareceu lá no jardim e falou assim, escuta, o que vocês fizeram? É como se Deus tivesse contado o número de frutas lá. Cadê a fruta daqui? Não foi assim, né? Mas aí o Adão falou, sabe o que é, Deus? Olha, a mulher que o Senhor me deu é que me atrapalhou e me fez eu errar e cair no pecado. Quer dizer, no fundo ele estava pondo a culpa em Deus, porque Deus que tinha dado a mulher para ele, né? Muitas vezes a gente é mais ou menos assim, a gente procura um jeito de, não, a culpa é do fulano, porque me deixou nervoso, aí eu fiz isso, não é? É o ego tentando se justificar, tentar arrumar uma saída, uma solução que não machuque o ego da gente. E aí depois, quando Deus fala com a Eva, ela fala assim, não, foi o diabo que me tentou. A culpa é do diabo, não é minha. Sempre a gente tem uma tendência disso, de falar assim, não, eu errei, mas foi fulano que me fez eu errar. Também você me deixou nervosa, e eu fiz isso daí, a culpa é tua, né? Quantas vezes a gente erra e tenta achar um culpado para aquele erro, e não é a gente, tentando tirar o corpo fora. Mas isso é orgulho, é arrogância. E uma das palavras muito comuns nesse caso é dizer, a culpa não é minha, eu não mereço isso que está acontecendo, eu fui vítima, né, de um falatório, de um complô, não é bem assim que aconteceu. Palavras para se auto-justificar. Tem um caso em que Jesus, se você for rápido para pegar na Bíblia, em Lucas 8, eu não vou ler, em que Jesus fala da história de dois homens que foram orar no templo. E esses homens, um era fariseu e outro publicano. Lucas 18, 10 em diante. Aí Jesus fala que o fariseu, que era um religioso, metido, né? Bem do tipo que muitos de nós podemos ser, religioso que gosta de se mostrar como sendo religioso. E Jesus fala que o fariseu, na hora de orar, ele ficou de pé e começou a falar em voz alta. Fala, oh Deus! E Deus, Jesus falou que o homem orava de si para si mesmo. Quer dizer, a oração dele não ia para Deus. É porque ele era orgulhoso, de si para si mesmo. E ele fala assim, ó Deus, graça te dou porque eu não sou como esses pecadores. Graças te dou porque eu sou
eu leio a Bíblia todo dia. Graças te dou porque eu jejuo 2 vezes por semana, se não me engano ele fala 2 vezes por semana. Graças eu te dou também porque eu não sou como esse publicano aí, ó, pecador que está do meu lado. Aí Jesus fala assim, que esse que estava falando essas coisas, esse fariseu, ele não saiu da igreja justificado. Ele continuou com o peso da culpa. Agora, o outro, que o fariseu estava acusando ele na oração, né? E ele disse, o publicano, também em pé, mas só de cabeça baixa, não ousava ainda nem olhar para frente ou para cima, cabeça baixa, olhando quebrantado. E ele diz que, Senhor, tenha misericórdia de mim. A Bíblia fala até que batia no peito. Ó Deus, sê propício para mim, é a versão que eu tenho aqui. Ou tenha misericórdia de mim. Por favor, dá uma olhadinha para mim, que eu sou um pecador. Aí Jesus fala assim, esse que orou desse jeito, humilhado, quebrantado, esse saiu da igreja, vamos dizer assim, a Bíblia que eu tenho aqui, fala que ele saiu justificado, quer dizer, perdoado pelos pecados dele. Quer dizer, o ego inchado, o ego cheio de si, né, com vanglórias e autojustificativas, atrapalha até a oração, atrapalha até a comunhão com Deus. E, gente, isso daí pode acontecer com qualquer um de nós, e em graus menores ou maiores. O ego pode ficar inchado e na hora que você vai orar pode estar se achando e não conseguir aquilo que você está orando para Deus. Na realidade, o ego inchado tem a ver com orgulho. É o orgulho. É como se eu lembro de alguns pastores, li num livro também, que o ego inchado ou o orgulho é como um bafo de mau hálito, né? Que só ele não percebe, mas todo mundo que fica perto dele percebe aquele mau hálito do orgulho. Ele acha que está por cima, está bem, tá, mas o orgulhoso é notado pelas pessoas. Agora eu quero mostrar para vocês a oração do salmista, Salmo 19. Esse salmo, se você quiser anotar na tua Bíblia, sublinhar, mas isso aqui tem aqui já projetado. Salmo 19, do 12 ao 14. Ele fala assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que me são ocultas. Tem falhas, tem pecados que são ocultas no nosso pensamento, mas nós praticamos. Quem há que possa discernir as próprias falhas? 13. Também da soberba, guarda o teu servo. Soberba aí é orgulho. Guarda o teu servo, que ela não me domine. Presta atenção, que ela não me domine. O orgulho, a soberba pode dominar uma pessoa. A pessoa pode ser um arrogante, pode ser um orgulhoso de carteirinha. E o Senhor mostra aqui que nós precisamos tomar cuidado. Pedir para o Senhor, Senhor, me livra disso. E também não deixa que eu seja dominado pelo orgulho, pela arrogância. Não me domine, então eu serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Muitas vezes nós precisamos de outras pessoas para que elas falem para você está com um mau hálito aí do orgulho. E não é gostoso isso, saber. Quando, por exemplo, uma outra pessoa fala assim, você está se colocando demais aí, você está querendo se exaltar, né? A Tânia, naquele exemplo que eu dei, no dia que ela falou assim, você está falando bobagem, para mim, dou uma cutucada dolorida aqui, mas no fundo foi bom, porque aquilo lá, por isso que eu estou trazendo a palavra aqui para vocês, porque eu me senti
chateado várias vezes. Depois fui me examinando e várias vezes aconteceu isso. Muitas vezes nós precisamos e não podemos ficar reclamando que o outro está apontando orgulho na nossa vida, ou erro, ou falha, né? Desde criança nós somos assim. A criança é orgulhosa, é arrogante por si só, porque ela nasceu assim. Nós temos uma parte dentro de nós que chama carne, que ela veio, Deus colocou em nós, embora seja ruim. Agora nós precisamos muito do tratamento do Senhor e da força do Senhor para dominar essa carne. Eu acho que isso que eu estou falando, eu até conversei com o Aldo um dia, que Deus estava falando muito comigo sobre essa questão da arrogância, do orgulho. Agora, se você se sentir superior aos outros, mais importante, você se sentir o centro das atenções, acha que sabe mais que os outros, fazendo mais ou melhor que todo mundo, você acha que você tem mais habilidade, é mais inteligente, cuidado, o seu ego está inchado e você está se orgulhando disso. Outros sinais do ego inchado é quando a pessoa quer se justificar com relação às suas falhas, que é a autojustificativa, né? Ou justiça própria. Eu não merecia isso. Ou que dó de mim mesmo. Você já pensou, já teve isso? Que dó de mim mesmo, falaram isso de mim, me traíram, me fizeram tal coisa, e de repente você fala, eu não merecia isso. É machucando o orgulho. Quando você pode ter se sentido perseguido, e você não fica triste por causa dessa perseguição, porque outra coisa que você acha que você é infalível, ou até mesmo um exemplo de santidade, né? Um exemplo de crente, mostrando falha nos outros, o perigo também está aí. Quando você começa a falar da falha dos outros, cuidado, porque você está querendo ser juiz sobre os outros e se colocando acima, sendo superior. E isso é orgulho. Eu li esses tempos atrás um livro em que do David Simmons, em que ele fala que tinha um funcionário de uma firma grande nos Estados Unidos. E esse funcionário, ele faltava direto. Ele fazia o serviço pela metade, chegava atrasado no emprego, não completava a tarefa que o chefe dava. E um dia, a equipe da liderança da firma mandou ele embora, porque não aguentava mais um cara assim. Aí, sabe o que ele fez? Arrumou um advogado. Arrumou um advogado e o advogado arrumou uma justificativa para entrar com um argumento na justiça para fazer com que ou a firma pagasse indenizações ou ele voltasse para trabalhar. E ele falava que, o advogado pôs assim, que ele era vítima da síndrome do atraso crônico. Atraso crônico, quer dizer, a pessoa não tem jeito de curar isso, ele está acostumado a atrasar e vocês vão ter que aguentar. É um negócio doido, tentando justificar erro, né? Pelo que eu entendi, o cara não conseguiu, mas quase, né? E outra coisa, você justificar um erro, falar, errei porque me provocaram, me falharam, isso daí é ego inchado. Também, quando você, a tua mulher, o teu filho, ou um amigo, aponta um erro, e você dá o troco, dizendo, também você erra nisso daí. Você já fez isso? Eu errei, mas você também erra em tal coisa. Tentando mostrar que o outro também está no mesmo nível, baixinho, né? Isso é ego, é orgulho. Não aceitar a opinião, o conselho dos outros. Tem gente que é assim. Vem, ouve o conselho, a gente mostra até na palavra, na Bíblia, fala, Deus fala tal coisa. Acho que você devia fazer isso. Ontem mesmo fiz isso com uma pessoa. Aí, agora, se a pessoa quer seguir, é outra coisa. Aí depende de quanto que ela tem de
confiança e também de segurança na palavra de Deus. Agora, tem muita gente que quer o conselho, a gente mostra na Bíblia, e a pessoa fala, não, desse jeito não quero. Né? Quer dizer, é o orgulho. Não tem outra palavra para isso. Aliás, pensando em orgulho, o diabo foi, antes de ser diabo, ele caiu por causa do orgulho. Né? E, por outro lado, o ego fica satisfeito e inchado quando recebe elogio, quando todo mundo fala assim, oh, parabéns, você fez muito bem, aí vai lá em cima o ego, né? Mas quando de repente recebe uma crítica, o ego vai lá embaixo. Nossas emoções são complicadas, né? E o ego, na realidade, se alimenta de elogios ou de críticas, mas vai depender do que você vai viver. Quem gosta de ser humilhado, diga amém. Os likes, se a pessoa manda uma mensagem e ninguém põe o dedinho lá positivo, ou então faz um comentário, a pessoa que mandou e não vê que ninguém fez nenhum comentário, muitas vezes fica chateado, fica até emburrado. Por quê? Porque o orgulho se sentiu ferido. O orgulho é um desejo oculto, né, que a pessoa tem de receber elogio e admiração. No fundo, é isso. Agora, de ser notado, às vezes até temor de ser rejeitado, preocupação consigo mesmo. Ou, por exemplo, o que vão falar de mim, né? Já tem orgulho aí. Né? Será que eu vou fazer isso? Vou dar um testemunho lá na frente, mas o que será que o pessoal vai falar de mim? Vou evangelizar alguém? Será que o pessoal vai rir de mim? É o medo de machucar o ego. Agora, a soberba é um passo a mais, porque a soberba é quando a pessoa já com as palavras, ela mostra que ela está se sentindo superior e às vezes até fere a outra pessoa, rebaixa a outra pessoa. E a arrogância é mais o orgulho exagerado, porque ela se coloca acima e às vezes pisa na cabeça dos outros, vamos dizer assim, né? E pode até ferir, fazer mal para os outros por causa do próprio ego. Quer dizer, arrogância, orgulho e soberba são tudo ligados ao ego. A arrogância é a pior dos pecados. Presta atenção nisso. A arrogância é o pior dos pecados. Deixa eu mostrar um desenho aqui. A carne. Isso daqui é um desenho que eu faço para o curso de cura interior. Eu estou num livro lá que eu estou escrevendo. Está meio parado, mas a ideia é mais ou menos o seguinte: nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia fala isso. Essa capa de fora aqui é o corpo, que é essa casca, tá? Isso daqui que vira. O corpo do Cláudio está com gripe, está sendo curado agora. Aí vira e mexe, né? É a casca que está reclamando. A Tânia lá com umas pedras na vesícula. É a casca, é o corpo. Né? A alma é a parte das emoções, é a parte do intelecto, a parte das lembranças, a parte quando você fica triste, fica chateado, é a alma. Dentro da alma tem uma parte chamada carne, que é a parte ruim da alma, a parte que é má mesmo da alma, que foi colocado ali, mas é tudo aquilo que é tendente às coisas más. E a carne, onde está o orgulho, a arrogância, estão na carne. E outros desejos também estão na carne. O ego, o orgulho, soberba são ligados à carne, e a carne é a parte ruim da alma, que eu vou deixar. E eu vou mostrar para vocês alguns versículos bíblicos. Aqui, por exemplo, são 3 versículos que eu coloquei para mostrar para vocês a questão da alma, da carne, desculpa. Jesus, em João 6,63, fala o seguinte, presta atenção. O Espírito, em letra minúscula, quer dizer o Espírito do homem, tá? O Espírito é o que vivifica. É ele que... Porque é o Espírito que tem a ligação com o Espírito de Deus, com letra maiúscula. É ele que vivifica. A carne, para nada se aproveita. A carne é no sentido do orgulho, da arrogância, tá? Não é o corpo.
Tá ok? A carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Jesus dizendo. Aí vocês precisam da minha palavra porque é para trazer vida para o teu espírito. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,6, fala assim: porque a inclinação da carne é morte. Quer dizer, quem tem uma tendência para as coisas da carne, tem morte, tendência à morte espiritual. É morte. Mas a inclinação do Espírito, agora em letra maiúscula, é o Espírito de Deus, é vida e paz. Quando você tende mais para o Espírito de Deus, você busca mais a Deus, você lê mais a palavra, você ora mais, você está mais buscando a conexão com Deus, você está se inclinando para o Espírito e é para ter vida e paz. Porquanto a inclinação da carne, presta atenção, a inclinação, quer dizer, a tendência da carne, é inimizade contra Deus. Isso significa que a pessoa, à medida que a pessoa vai com tendência para a carne, vai voltando para a carne, ela se volta para uma coisa que causa inimizade com Deus. E Deus não se agrada e por isso que faz uma separação com Deus aí. E o Gálatas 5,17 fala porque a carne milita é no sentido de luta contra o espírito. Então existe uma guerra aqui dentro, o apóstolo Paulo fala isso várias vezes, uma guerra aqui dentro entre carne e espírito. E muitas vezes as vontades da carne, elas vêm borbulhando, de repente vocês soltam uma coisa que não vem de Deus, mas vem da carne. E você depois percebe, quando você fica nervoso, por exemplo, e grita, ou xinga, ou faz alguma coisa que não presta, não serve. Né? Jesus falou que quando vem da carne não presta mesmo. Né? E você explode num momento de nervosismo e deixa a carne dominar. Agora, o Gálatas 5,17 está falando, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Não tem jeito de estar ligado. Então, gente, se provoca inimizade com Deus, são opostos entre si, quer dizer que o orgulho, a arrogância é oposto também a Deus. Tá? A carne é inimiga de Deus porque gosta de fazer aquilo que o ego quer fazer, manda fazer em primeiro lugar, deixando Deus de lado. Vou comentar alguns casos. Por exemplo, a pessoa se exaltar, se colocar superior. Quem é para ser superior é Deus. E quando você se coloca superior, se exaltando, eu sou o máximo, eu faço isso, eu sou, né? Eu me orgulho da minha humildade, né? Tudo isso daí é orgulho. E quando acontece uma coisa desse tipo, a pessoa está achando que nunca merece repreensão ou castigo, nunca merece uma crítica, porque ela está por cima de tudo. E às vezes a pessoa gosta até de se adorar, ou que as pessoas adorem ela, em vez de adorar a Deus. Né? Uma coisa que é um perigo, por exemplo, é a pessoa achar que a pregação do pastor foi o máximo, e elogiar a pregação do pastor, em vez de elogiar a palavra de Deus que está contida na pregação do pastor. Porque uma coisa é o pastor, que é um ser humano, que é um mensageiro. Outra coisa é a palavra de Deus, que não falha. Amém? Outros sinais da carne são hipersensibilidade à mágoa. Você já aconteceu com você, ou então conhece alguém assim, que qualquer coisa que os outros fazem, ela fica chateada, magoada. Ela é hipersensível a qualquer coisa que outras pessoas possam fazer e deixa ela chateada. Tem gente que por causa disso, aí precisa de cura, uma cura muito prolongada da alma, né, do cura interior, que deixa de ter amizade. Tem gente que por causa de ser muito sensível, não consegue se manter no casamento. Pessoa também que não consegue se manter numa igreja, porque de repente, o irmão lá não me cumprimentou, eu fico chateado, então eu vou embora. Né? Quer dizer, o ego está querendo ser mais badulado. E a Bíblia fala, em Gálatas 5,
também que tem outros sinais, que são, por exemplo, ciúme, inimizade, inveja, raiva, ira, discórdia, facções, quer dizer, dividir, fazer provocar divisão, descontrole emocional, desfeitas, egoísmo, maledicência. Isso daí também, maledicência é uma coisa importante. Quer dizer, o que é maledicência? É falar mal dos outros para outra pessoa, que no fundo provoca inimizade. Maledicência, desfeitas, inveja, partidarismo, e assim por diante. Sexo ilícito, prostituição, adultério, pornografia, desejos por orgias, farra, bebedeira, feitiçaria, idolatria, e assim por diante. Agora, uma coisa que nós precisamos, eu vou mostrar para vocês, a carne tem jeito de controlar ela, é fácil, porque no fundo todos nós temos a carne. Mais algumas coisas que eu quero falar sobre a carne. Eu pus um desenho aqui, que seria mais ou menos, a carne é como um cavalo selvagem que não se deixa dominar. E está ali, você pode tentar na tua força, que você não vai conseguir dominar. Mas, Gálatas 5:22, que nós lemos agora, fala, o fruto do Espírito, desculpa, nós não lemos. Fala que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, paciência. O domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. E o domínio próprio é só com o domínio próprio do Espírito de Deus é que eu vou conseguir controlar a carne. E por isso nós precisamos muito do Espírito de Deus. Amém? A carne, ela precisa ser domada. Precisa ser dominada. Ela é uma arma. A arma seria o domínio próprio. Ela é um inimigo que o domínio próprio precisa dominar. Tá? Agora, se você precisa, todos nós precisamos mais do domínio próprio, nós precisamos mais do Espírito de Deus, porque é Ele que dá o domínio próprio. É Ele que nos dá força, inclusive para batalhar contra a carne. Eu quero falar sobre algumas características da carne. A carne foi crucificada, em Gálatas 5:22. Eu não vou abrir com vocês, mas fala que os que são de Cristo Jesus foram crucificados na carne, ou crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, está crucificada a carne. Você aceitou Jesus? Eu aceitei. Então aqueles que são de Jesus, a carne foi crucificada, está crucificada quando Jesus morreu, foi pregado na cruz, a minha carne, eu aceitei Jesus, a minha carne foi pregada lá também. Só que tem um problema, ela não morreu. Ela não morreu, e vira e mexe, ela aparece, e surge aí com gritaria, com palavrão, com descontrole emocional, né? A carne não se converteu, inclusive, porque ela precisa ser controlada, ela precisa de um chicote de domínio próprio ali. Então ela precisa ser tratada, e nós precisamos, uma coisa muito importante, negar alimento para a carne. Porque quando você faz algumas coisas que agradam a carne, você está alimentando a carne. E aí você tem que correr aos pés da cruz, se arrepender e pedindo perdão para Jesus, para que a carne não se levante outra vez. A questão toda é que a carne, mesmo pregada na cruz, ela se mexe, se movimenta, e nós precisamos muito do Espírito Santo de Deus. Outra coisa, o deserto derruba máscaras e humilha, e é um tratamento de Deus. Muitas vezes nós passamos por deserto, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos que são pressões mesmo na nossa vida. E vira e mexe, a maior parte das vezes é na pressão, quando tem uma pressão aí da falta do dinheiro, tem uma pressão de um filho que responde grosseiramente, que a carne se levanta e quer fazer, se mostrar, você fica com raiva, brigar, xingar, né? Assim por diante. Nós não podemos dar corda para a carne. Ela foi crucificada. Amém? Outra coisa.
nós não podemos, como falei, alimentar a carne. Quando você alimenta a carne? É quando você vai atrás, por exemplo, vamos supor que a tua carne gosta, se alimenta de filme pornográfico. Quando você liga um vídeo, ou no celular, ou na televisão, atrás de um filme pornográfico, você está buscando alimento para a carne. E se você está alimentando a carne, como eu mostrei agora há pouco, deixa eu voltar aqui, a questão aqui é o seguinte, tem o espírito é o leão branco, e a carne é o leão preto, tá? Então dentro de nós, você tem a carne e tem o espírito. Só que se você alimentar a carne e não alimentar o espírito, o que vai acontecer? O leão preto vai ficar forte e o branco vai ficar fraco, certo? E você o Espírito de Deus vai perder espaço e o teu espírito vai sofrer com isso, tá? Agora, então nós temos que fazer o quê? Alimentar mais o espírito, ok? Não podemos alimentar a carne. A luta está continuando e nós temos que continuar. Bom, voltando à questão do deserto, quando acontece alguma coisa e o deserto, ele vem, a Bíblia fala isso, que Deus usa o deserto, inclusive para nos testar. E quando você, no deserto, você deixa a carne fortalecer, se a tua carne estiver fortalecida, a coisa que vai acontecer na hora do aperto, da falta de dinheiro, como eu falei, ou de um problema sério, bate o carro e o outro cara que está errado, ou você que está errado, e você dá vontade de sair e fazer o que com o dono do outro carro? Aí é a carne que vai mandar. É na pressão do deserto. É na dificuldade que a carne vem e tenta. Na realidade, cai a máscara, né, do orgulho, e aí a carne se mostra. E aí todo orgulho vem à tona com briga, gritaria, com xingamento, etc. Mas é um tratamento de Deus para nos tratar, para nos livrar, inclusive. Outra coisa, Deus é luz. 1 João 1,7 fala assim: no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso significa o quê? Você pode ter coisas na tua vida que, longe da luz, você não percebe, você mesmo fica tranquilo, acha que está tudo bem. Tem um ditado que fala que todos os gatos no escuro são pardos, né? Você não percebe quem é quem. E quando você vem para a luz de Jesus, aí vai começar a aparecer a sujeira. O que parecia que não estava sujo, começa a aparecer que tem sujeira, tem rato no chão, tem coisas ruins. Isso só quando tem luz para perceber isso, né? Aliás, rato e barata, essas coisas, gostam de trevas, né? Agora, Deus, na luz, quando se aproxima de Deus, você vai começar a perceber que teu ego está forte demais, que você está muito orgulhoso, muito arrogante, né? E você precisa de um tratamento de Deus. Agora, essa atenção, o momento de deserto não pode nos fazer com que a carne se levante. Amém? Vou continuar aqui. A carne está pregada na luz, mas elas podem ser realimentadas ou domadas, tá? Então o teu eu está pregado lá na cruz. Só que Gálatas 5:24 fala o quê? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, como eu falei agora há pouco, certo? Com as suas paixões e seus desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Então veja bem, ou você anda pela carne, ou você anda pelo Espírito. Agora, se você vai andar pelo Espírito, ande sob a direção do Espírito. Isso significa que o Espírito de Deus é para me dirigir, eu preciso buscar direção nele. Amém? Se eu não for atrás da direção do Espírito de Deus, buscando a Deus, buscando sabedoria na palavra de Deus, eu
corro o risco de começar a entender as coisas tudo escura, tudo torta, e é como se um óculos torcido fosse colocado em mim, porque eu estou longe da luz, e também a carne está começando a dominar, né? Porque eu alimentei a carne. No fundo, só alimenta a carne. A carne alimentada, ela vem e se fortalece e domina a gente. E a gente faz bobagem. Jesus humilhou aquela mulher Sírio-Fenícia. Lembra da história da mulher Sírio-Fenícia? Que ela queria que Jesus curasse uma filha dela. E ela começava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha eu não lembro se é endemoniada. Endemoniada e tal. E Jesus passava reto. E ela continuava. E os discípulos, uma hora, falam: Jesus, manda embora essa mulher está atrapalhando a gente aqui. Até o discurso de Jesus e tal. Aí Jesus falou assim: não, deixa, eu vou. Foi andando. Uma hora a mulher chega em Jesus e fala: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha lá está horrivelmente endemoniada. Aí Jesus fala assim, olha, presta atenção, Jesus fala para ela: mulher, eu vim para trazer, dar comida para os judeus. Agora, o pão é para eles. Aí, para os filhos. Aí a mulher fala assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem a comida que cai do pão, cai da mesa. Ou seja, ela se humilhou a um ponto. Jesus também humilhou ela, né? Porque ele fala assim: os cachorrinhos não merecem, mas no fim Jesus estava falando para ela, chamando ela de cachorrinho, né? Cachorra. Mas ela foi humilhada por Jesus, e é nesse momento que a máscara dela cai, mas cai do lado contrário. Ela não ficou chateada. Ela não falou assim: como está me chamando de cachorra? Não volto mais nessa igreja, né? Não foi isso. Ela falou: Senhor, eu sou cachorro, mas eu preciso de um restinho cair das migalhas da tua mesa. Amém? E Jesus falou assim: por causa das tuas palavras, a tua filha já está liberta. Pode voltar lá que ela está liberta. E ela foi liberta mesmo. Por quê? Porque ela se humilhou. Amém? O pastor Lucinho, ele tem uma frase mais ou menos assim. Ele fala que nós conseguimos lutar e dominar muitos gigantes na nossa vida. Por exemplo, roubar, matar, bater nos outros, ou outros tipos de gigantes, de pecados grandes. Mas ele fala assim: mas tem anões, inimigos, estão na carne, como o orgulho, a soberba, etc. Quer dizer, a máscara da ira contida. Aí tem outras palavras. Ele fala: a vontade de se mostrar maior, como maior, ou melhor, ainda não foram dominadas, precisam ser dominadas. Isso daí são anõezinhos. Enquanto os gigantes, nós falamos: não, olha, eu não matei. É comum achar uma pessoa: não, eu conheço Jesus. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca que mais? Estrupei. Aí eu falei: tá bem. Agora, a questão, a pessoa já está levantando um orgulho, né? Para pôr uma barreira. Por quê? Porque ela está dizendo: olha, eu estou bem, eu conheço Jesus, mas na realidade o que a Bíblia fala é que o ego, o orgulho tem que ser dominado. Amém? Nós precisamos chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero força no momento do deserto. Eu quero força e quero quebrantamento também, mesmo que eu seja chamado de cachorrinho, né? Pelo Senhor, para que o Senhor venha e domine meu coração e a carne seja dominada. Amém? Quando a carne ela vamos dizer, alimentada, é quando a pessoa vai atrás daquilo que ela sabe que ela foi dominada pela carne. Por exemplo, eu estava conversando com o Ademir outro dia. Nós estamos fazendo uma casa de paz, numa casa em que a pessoa era alcoólatra até outro dia. E o Ademir contando a história dele, né? E uma das coisas que o Ademir falou para ele, falou assim: olha, depois que eu aceitei Jesus, nunca mais eu entrei no bar. Não é isso? Nunca mais eu entrei no bar. Por quê? Primeira coisa, que o bar não traz mais aquela sensação, aquela satisfação
certo? O álcool não faz mais. Quantos anos faz, Edmir? 5 anos. 5 anos de libertação. Agora, ele lutou, inclusive, para não dar folga para a carne, não alimentar a carne, tá certo? Porque muita gente fala assim, mas eu só um pouquinho, né? Um pouquinho só que eu vou beber só um vinhozinho, por exemplo, né? E aí, o vinho tem álcool, chama o outro a bebida alcoólica também, e volta a carne se satisfazer. Ou a gente deixa o Espírito Santo nos dominar, controlar, ou a carne manda e controla. Se a carne está crucificada, ela devia ficar na cruz. Amém? Mas acontece que, apesar de estar crucificada, ela vira e mexe, ela desce. Desce quando a gente alimenta a carne. Essa é a questão. Quando você, por exemplo, a pessoa já adulterou, homem ou mulher, né? Adulterou. E, de repente, ela vai naquele lugar que o cara era o ex dela, ela passa em frente, e ainda rebolando, né? Isso daí é da corda para a carne. Se o cara sai, aí o chefe do serviço lá que dá umas cantadas e a pessoa ainda sai rindo, gosta, e vai lá outra vez e recebe a cantada outra vez, isso daí está alimentando a carne, né? Nós precisamos fugir, a Bíblia fala, fugir da carne, da tentação. E o alimento, eu pus aqui como um coxo, né? O coxo dos alimentos para a carne, principalmente dá vazão às vontades da carne. Não, hoje eu estou com vontade de abrir aquele site lá, né? Hoje eu estou com vontade de vou sair de casa, eu vou curtir umas bebidas com os meus amigos no bar. Está dando vazão para a carne. Aí, quanto que a carne vai dominar, quanto que a pessoa em que momento que a pessoa se arrepende. Se é que se arrepende, né? Os cuidados e as fascinações com riquezas e prazeres da vida. Jesus falou isso, e em Marcos, ele fala que as preocupações da vida são problemas que, se a gente bobear, elas nos engolem. As preocupações da vida diária, sedução da riqueza e ambições que sufocam a palavra. É aquela passagem em que Jesus conta a parábola do semeador, lembra? Que a semente que foi semeada no lugar que tinha espinhos, ela não germinou, não brotou, porque tinha muito sufoco dos espinhos. Jesus depois fala sobre isso, que é os cuidados, as fascinações com a riqueza e prazeres da vida. Então, tudo isso pode sufocar a presença de Deus na nossa vida. Que te fascina, meu irmão, isso é importante. O que te fascina, que te dá prazer, você deve ter cuidado, para que isso não seja um laço na tua vida e te impeça de buscar o Senhor, de ter mais tempo para Deus. Um dia nós vamos ter que dar satisfação para Deus, né? Para Jesus. Vai ter um trono, Jesus sentado no trono, e nós vamos ter que dar satisfação do que nós fizemos com o nosso tempo, das oportunidades que nós tivemos. Vai ter um tribunal, e você tem que tomar cuidado com que você se desgasta ou gasta o teu tempo dando satisfação para quê? Uma outra questão, que eu estou no fim, seria, já passei, outra questão seria você ficar acomodado e achar que está suficiente aquilo que você já tem da presença de Deus. Nós precisamos de mais de Deus. Amém? Se você cruzar os braços espiritualmente, você vai deixar a carne crescer e o Espírito não vai dominar a tua vida. Aqui as armas contra a carne. Primeira coisa é arrependimento. Se você perceber que você ficou, por exemplo, um exemplo meu, né? Que eu peguei o papel no meu bolso e eu vi que eu estava errado, primeira coisa eu fui contar para a Tânia e para a Lucimara. Falei, olha, eu estava errado, me perdoa, né? Arrependimento. Isso é importante. Confessar também, né? Nos humilharmos. Falar assim, não, eu me humilho, eu sei que eu estava errado. A carne não pode falar assim, não, a culpa é de vocês, porque eu pus no bolso, porque eu estava... E tentar dar uma justificativa para isso, né?
Nós não podemos procurar dar satisfação ou justificar sobre a carne. Colocar o ego nas mãos do oleiro, isso é muito importante. A Bíblia fala que Deus é o oleiro e que nós devemos ser o barro na mão do oleiro para que Ele molde a nossa vida. Amém? Agora, se você for duro contra Deus, pensa num barro duro, certo? Cheio de caroço, de pedra e aqueles negócios difíceis que tem que bater para quebrar, né? E se você está na mão de Deus, né? Se você está e Ele é o oleiro, você vai ter que levar umas pancadas para poder quebrar esse barro. Ou você se amolece diante de Deus e deixa Deus trabalhar na tua vida do jeito dele e não tenta ser do teu jeito. Amém? Ser barro na mão do oleiro é ao mesmo tempo simples, mas também pode ser um problema para aqueles que são arrogantes. Porque o arrogante não deixa ser tratado do jeito que Deus quer. E vai ter que levar umas pancadas, né? Infelizmente. Eu li um outro livro, questão de a gente se humilhar, né? Que o autor falava assim que tinha um juiz numa cidade que era muito arrogante. E ele era muito severo em mandar prender, ele era muito severo era um lava-jato do top, né? Que prendia todo mundo que tinha qualquer coisinha, ele não dava chance para defesa, coisa desse tipo. Se errou, ele já punha na cadeia. E um dia, esse juiz, ele veio conversar com o autor do livro. E ele chegou, o autor do livro reconheceu ele, falou: esse daí é aquele juiz que é durão, né? E o autor fala que, quando ele chegou, ele falou assim: olha, eu acho que Deus está falando comigo. Ele não era convertido. Eu acho que Deus está falando comigo. E falou assim: olha, tem umas coisas que eu estou começando a perceber que eu também erro, que eu também falho, que eu não sou tudo aquilo que eu achava que eu era. E aí o pastor começou a falar com ele sobre o orgulho, né? Orgulho, arrogância. E ele falou assim: se eu soubesse disso, eu poderia ter sido mais compreensivo e demonstrado mais compaixão com muitos dos que passaram lá pelo fórum. E aí, conversando um pouco mais, o juiz fala: agora estou descobrindo a minha capacidade para fazer o mal. Sabe, irmão, nós todos temos capacidade para fazer o mal. Infelizmente. Por isso que nós precisamos estar aos pés da cruz constantemente, em arrependimento, se humilhando e buscando em Deus. Fala: Deus, me trata. Se for preciso, pode amassar e dar pancada, mas eu quero ser tratado pelo Senhor. Porque você erra, eu erro também. Amém? E muitas vezes nós somos, vamos dizer assim, o nosso orgulho não deixa mostrar para as pessoas que nós erramos. E nós erramos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Os loucos do mundo. Eu sou um dos loucos, você é um dos loucos do mundo. Para envergonhar os sábios. Depois ele continua assim: escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus não escolhe os fortes para envergonhar os fracos. Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Os insignificantes do mundo e as desprezadas e os que nada são, para reduzir a nada os que já pensam que são. Quem se glorie, não se glorie em si mesmo, mas glorie-se no Senhor. É isso que ele, resumindo essa passagem, né? É melhor a gente se ver fraco, pequeno, insignificante, humilde, do que orgulhoso, arrogante, achando que é o máximo. Amém? Para não atrapalhar o tratamento de Deus na nossa vida. Deus precisa tratar você e eu, e Ele trata os humildes, os fracos, os pequenos,
Amém? Colocar o ego nas mãos do oleiro, utilizar a autoridade do nome de Jesus é a última coisa, que seria você chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero a sua autoridade. Porque Jesus dá autoridade para aqueles que buscam o Senhor, que se rendem a Ele. E quando a carne se levantar, fala assim: carne, volta para a cruz. Eu te mando no nome de Jesus Cristo. Aqui você não anda, volta para a cruz, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vejo assim, que Deus, nós lemos que Deus pode se tornar inimigo, porque o amor à carne pode ser uma barreira e uma inimizade contra Deus, né? Se arrependa de tudo que você acha. Por exemplo, saudade do tempo que você pecava. Eu vi uma vez uma pessoa contando que ele até babava na hora que ele falava da pinga que ele bebia. Parece que ele tinha uma saudade dessa cachaça. Você já... Eu ia contar uma piadinha aqui, mas vou ser rápido. Não vou contar não, porque a gente deve fugir daquele lugar que era o coxo da carne, que a carne se alimentava. Amém? Eu quero que você pense um pouquinho mais sobre isso. Nós somos barro, certo? E o Senhor quer fazer a gente um vaso bonito. Você vai se tornar um vaso bonito na mão do Senhor. E a Bíblia ainda fala, em 2 Coríntios 4:6, essa passagem eu quero que você... deixa eu voltar por aqui. 2 Coríntios 4:6 fala assim: pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Amém? Você é um barro, você está sendo formado um vaso, e o Senhor está colocando tesouros dentro de você. Só a presença do Espírito Santo já é um grande tesouro. Amém? Agora, esse tesouro, ele está dentro de você, não para mostrar que você é o tal, não para mostrar que vem de você, mas vem de Deus. Amém? Então o orgulho tem que ser colocado por terra no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero perguntar uma coisa para você. Como está o teu relacionamento entre você e o Senhor Jesus? Você sente que há algum obstáculo que está ofuscando a sua visão com relação a enxergar Jesus, a encontrar Jesus? Tem alguma barreira que impede a luz de Deus ser refletida na tua vida? Se a resposta for sim, para essa questão, né? Você precisa se colocar diante de Deus e pedir um tratamento dele, que o Espírito Santo entre mais profundo, que trate o teu ego, trate a tua vida, para que você tenha a carne diminuída no nome de Jesus Cristo. Amém? Não se acomode, não fique satisfeito em viver na carne, do jeito que está tudo bem. Nós precisamos dominar a carne. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Arrependa-se do orgulho e arrogância. E a carne vai ficar na cruz, perto de Jesus, lá, crucificado. Amém? Vamos orar. Coloca o teu coração diante do Senhor. Põe a tua mão no teu coração se você quer um tratamento do Espírito Santo no teu ego, na tua carne. Peça para o Senhor agora: Senhor, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu quero me submeter completamente a Ti. Espírito Santo, olha, Senhor, cada um de nós. O Senhor sabe, Deus, que muitos de nós somos mais arrogantes em algumas áreas e menos arrogantes em outras áreas. Mas nós precisamos, Deus, é que a carne seja dominada. Que o Teu Espírito Santo cresça em nós, Senhor. Espírito Santo, eu estou disposto a Te entregar tudo, Senhor. Eu quero Te entregar todo o fardo, toda a carne, no nome de Jesus Cristo. Eu não vou me acomodar, achando que está bom assim. Eu quero, Senhor,
me arrepender de todo orgulho, toda arrogância. Eu quero me arrepender, Senhor, de tudo aquilo que tem alimentado a carne. No nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã aqui. Fortalece, Senhor, o espírito de cada um. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, nós sabemos que nós não somos nada perto do Senhor, nem dos anjos, nem do diabo e nem das pessoas. Nós não somos nada se não fosse o Senhor. Mas nós te agradecemos, Senhor, pelo teu poder. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu tesouro que o Senhor colocou em nós. Apesar de sermos barro, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia a ti, Senhor. Domina a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. E que a carne seja submissa. Ela seja enfraquecida. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Diga para o Senhor, eu me arrependo. No nome de Jesus, eu me arrependo de ter alimentado a carne com internet, com televisão, com fofocas, com vendo pessoas, indo atrás de gente, querendo receber elogios, cantadas. Eu me arrependo, no nome de Jesus Cristo. Eu peço perdão para o Senhor, se comprometa a buscar mais a Deus, a se alimentar mais de Deus, e não dar corda para a carne, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor te dê força para caminhar com o Senhor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Senhor, nós queremos levar o Senhor a sério. Nós queremos levar, Senhor, a tua palavra a sério. Nós queremos andar com o Senhor a sério. Nós queremos te buscar mais, Senhor, e que a carne seja dominada no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós proibimos a carne de descer da cruz. No nome de Jesus Cristo. E que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua compaixão domine dentro de nós. E que nós possamos, Senhor, ser humildes, Senhor, sempre obedientes a ti. No nome de Jesus Cristo. Por isso nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós estamos em ti, Senhor. Porque o Senhor é que nos fortalece. Não porque nós nos fortalecemos, mas porque o Senhor nos fortalece. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém?